Você já parou para pensar como o transporte público coletivo é importante para a mobilidade urbana? Todos os dias, ônibus, metrôs e trens urbanos transportam cerca de 50 milhões de pessoas, assegurando o direito de ir e vir, fundamental para a economia do país e para o bem-estar dos brasileiros. O transporte público por ônibus é o principal meio de deslocamento utilizado pela população, respondendo por 86% de toda a demanda por transporte coletivo. São 3.313 cidades brasileiras atendidas por sistemas organizados de ônibus, um serviço essencial, gerido pelo poder público e prestado por quase 1.800 empresas privadas concessionárias, que operam uma frota de 107 mil veículos e geram quase 500 mil de empregos diretos. Apesar de sua importância, o transporte público por ônibus enfrenta há vários anos uma profunda crise, resultado de uma dura realidade. Ao contrário de outros países, o Brasil privilegia o transporte individual ao invés do coletivo. Vejamos, o diesel, insumo que responde sozinho por cerca de 1/4 do custo do transporte por ônibus, subiu 250% acima da inflação nos últimos 19 anos. No transporte individual, movido a gasolina, o reajuste do combustível foi apenas de 56,4% acima da inflação. Benefícios tarifários concedidos a idosos e estudantes oneram em 17% o custo da operação dos ônibus. 1 em cada 5 passageiros tem direito a esse benefício, que é normalmente coberto por quem paga a passagem. Nas últimas décadas, o transporte público passou a enfrentar o desafio crescente dos congestionamentos. As políticas de incentivo à aquisição de carros e motos multiplicaram o número de veículos nas ruas e criaram um nó na mobilidade. Onde antes havia um ônibus levando 48 pessoas, passou a haver 40 carros levando o mesmo número de pessoas em média. 40 carros que ocupam um espaço 17 vezes maior que o ônibus. Mas as ruas são as mesmas. Com o trânsito quase parado, a velocidade média dos ônibus caiu de 25 km por hora para 15 km por hora em 15 anos. Somente com faixas exclusivas, corredores para ônibus e sistemas BRT, o transporte coletivo consegue fugir do congestionamento. Mas essas obras de prioridade ainda são exceção e existem em pouquíssimas cidades brasileiras. A queda de regularidade e qualidade do serviço tem levado os passageiros a trocar o ônibus por outras alternativas. Nos últimos 24 anos, o número de pessoas transportadas caiu pela metade. O custo também impacta nessa conta. Diferentemente de outros países, no Brasil, o transporte público quase não conta com subsídios do poder público. Com raras exceções, todos os custos são cobertos pela tarifa que recai sobre os passageiros pagantes. Com custos crescentes e menos passageiros para dividir a conta, o preço da tarifa sobe. Assim, mais passageiros abandonam o transporte público. Parte desse público passou a andar a pé e outra migrou para o transporte individual. São mais carros nas ruas, mais motos, mais congestionamentos e acidentes. O sonho do carro vira pesadelo e o que parecia ser solução torna-se um problema ainda maior. As redes de transporte coletivo urbano são consideradas um serviço público essencial, o que significa que devem garantir 3 compromissos. Em primeiro lugar, a prestação de um serviço universal que atenda grande parte do território urbano e sua população. O transporte compartilhado realizado por táxi ou por aplicativo não tem essa obrigação. Segundo, o transporte coletivo deve ser oferecido a preços módicos que sejam acessíveis a todas as classes sociais. O transporte por aplicativo, individual ou compartilhado segue leis de mercado e tem tarifas que aumentam quando cresce a demanda. Terceiro, o transporte coletivo deve ser ofertado de forma contínua, mesmo nos horários de baixa demanda. Ele tem rotas e frequências definidas pelo poder público. Para cumprir esses compromissos, as redes de transporte público incorporam mecanismos onde os serviços superavitários cobrem os deficitários.
Muitos adotam a tarifa única, onde todos os deslocamentos pagam o mesmo preço. Já no transporte compartilhado pago, não existem linhas deficitárias. Os serviços podem se concentrar nas rotas e áreas mais lucrativas e o prestador do serviço ganha sempre. Esse tipo de serviço também é perfeito para atuar nas áreas onde o transporte coletivo é deficitário ou para atender pontas de linhas alimentadoras de baixa demanda, transportes noturnos e de finais de semana. O transporte sob demanda por aplicativo pode ser um excelente complemento da rede atual, levando passageiros até o serviço coletivo mais próximo e dele até o destino final, preferencialmente de forma integrada. Lembre-se, não existe solução definitiva para a mobilidade que não seja pública e coletiva. Por isso, precisamos defender o nosso transporte público. Ele é um direito seu, meu, de toda a sociedade.